Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 19 de outubro de 2020, são 21 horas e 57 minutos. Lição número 8 da classe de jovens. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo aqui. E você que, claro, está chegando agora, faça como Eleni, Hermínio, Alexandro, Enéas Donato, Jacques Assis e também Deleison Ariel Gonçalves e fica aqui comigo. A Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Texto do dia. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, segundo Reis, capítulo 4, versículo 9. É bom fazer uma observação que muitas pessoas dizem que a Sunamita, ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus quando este passava por ela na rua. O que não é verdade. A Bíblia diz que Eliseu ia sempre na casa desta mulher. Então, pelo convívio que ele sempre, quando ia lá nessa terra, ele sempre ficava nesta casa, no caso na casa da Sunamita, então ela percebeu que ele era um homem santo, um santo homem de Deus, ou seja, no convívio. Essa lição é do dia 22 de novembro de 2020, que é o dia do músico. Você que é músico, parabéns pelo seu dia, que você tenha sempre em sua mente, no seu coração, a responsabilidade de levar a obra de Deus a sério. Por favor, chegue cedo. Síntese. A Sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm sua recompensa. É a lei da semeadura, né? Gálatas 6:7. O que o homem plantar, isso também ceifará. Mas sabemos que há situações que você não planta uma contenda, você não planta uma difamação, mas você acaba sendo difamado. Isto faz parte da provação. Mas em geral, tudo que o homem planta, ele certamente ceifará. Introdução. O período da monarquia em Israel não foi dos melhores no quesito liderança, especialmente no Reino do Norte. Mas Deus tinha seus servos ali, que fizeram a diferença. Nesta lição trataremos da Sunamita, uma mulher que se dispôs a ser bênção para o profeta Eliseu, e de como Deus retribuiu suas ações. É sempre bom lembrar que não existe mais profetas, existem pessoas que Deus usa em profecia. Os profetas acabaram lá em Mateus 11:13, que desagou tudo em Cristo. E João Batista foi o último e o maior profeta de todos. Apesar de não ter nenhum milagre relacionado a João Batista, ele foi o maior profeta. Entretanto, quando você abençoa as pessoas de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, Deus sempre dará um jeito de te recompensar. A mulher que vivia em Sunem. O contexto. Sunem era uma localidade situada no território destinado à tribo de Issacar, no sul da Galiléia e ao norte de Samaria. Levando em conta que essa localidade era próxima a Jezreel, pode-se entender que Sunem não estava distante dos acontecimentos que antecederam o ministério de Eliseu. É provável que Sunem fosse um lugar que tivesse espaço para a permanência de grupos grandes de pessoas, pois no reinado de Saul, após a morte de Samuel, os filisteus se acamparam em Sunem para atacar os hebreus, naquela que seria a última guerra em que Saul participaria antes de se matar. Vemos aqui que era uma terra que muito provavelmente as pessoas tinham conhecimento das coisas que aconteciam. Vemos que Sunem era uma localização no território destinado a Issacar, lá na Galiléia. A Galiléia, que inclusive tem o famoso Mar da Galiléia, que na verdade não é um mar, é na verdade um lago de água salgada de cerca de 22 km², mas é tido como mar pelo tamanho. Às vezes quando você chega num grande rio, por exemplo, você não diz que é um rio, você diz que é um mar. Por quê? Porque é um rio grande, é um grande rio, tem muitas águas, então nós acabamos colocando de uma forma figurativa como um mar. Então vemos que acabou que essa terra serviu para a localidade ali de Eliseu. Uma mulher com recursos e atitudes acolhedoras. A Bíblia diz que a Sunamita era uma mulher com recursos financeiros. Pelo texto sagrado, além de ser uma pessoa abastada, a Sunamita era uma pessoa sensível para com o cuidado com as pessoas. Não há o registro de que naquela localidade houvesse uma estalagem ou outro meio onde um viajante pudesse
parar para se alimentar e descansar. Sunamita era uma pessoa que ela estava preocupada com a vida do outro. Ela tinha um cuidado com as pessoas. Hoje até não é tanto quanto antes, ainda há muitas, principalmente mulheres, que têm aquela preocupação de saber tratar as pessoas, saber acolher, uma pessoa hospitaleira. Hoje, claro, existem muitos, mas antes eram muito mais. Mas devido às circunstâncias da vida, devido à maldade humana que cresceu, é bem verdade que as mulheres hoje precisam ter um pouco mais de cuidado para saber quem é que ela vai acolher. Por quê? Porque muitos dizem que são homens de Deus e não o são. Dizem, vêm com o nome de profeta de Deus, apóstolo de Deus, que também, apóstolo é outra questão também que não existe mais, mas vêm com esses títulos e as pessoas, as mulheres em especial, acabam acreditando na palavra dessa pessoa. Não, ele é um profeta de Deus, é um homem de Deus, é uma pessoa da igreja, é um pastor, é um dirigente de congregação, é um líder. E acaba acolhendo essa pessoa em sua casa e essa pessoa faz coisas horrendas. De repente rouba aquela casa ou mesmo faça algum ato de violência com aquela mulher ou com os seus filhos ou seus maridos ou ambos. Então hoje não é uma tarefa muito fácil. As mulheres hoje não são tão hospitaleiras quanto antigamente, não porque lhes falta amor, é porque na verdade lhes falta segurança de saber com quem elas estão lidando. Um santo homem de Deus. Não é possível saber se a Sunamita conhecia o profeta e a importância dele para a nação do norte, ou mesmo se ela sabia que Eliseu era o sucessor de Elias, mas ela reconheceu nele um homem de Deus. Mais que ser um homem de Deus, ela diz que ele é um santo homem de Deus. Vemos aqui o testemunho de Eliseu. Vemos que as questões da vida, como eu já falei anteriormente, nós conhecemos as pessoas pelo conviver. Por quê? Porque viver é diferente de conviver. Você, quando vive com uma pessoa, talvez na escola, ou talvez no seu trabalho, você não conhece bem, você apenas vive com ela. Agora, o conviver com ela está todos os dias é que faz toda a diferença, e é por isso que muitas das vezes as pessoas acabam vendo que, na verdade, muitas pessoas que se dizem ser, na verdade, não são. Então, vemos que pelo decorrer, pelo conviver que essa mulher começou a ter com Eliseu, e é bom frisar uma questão aqui, que sempre quando ele ia à casa dessa mulher, o seu esposo, estava junto, o esposo dessa mulher estava presente. Então não há como, por exemplo, algumas pessoas maldosas querer deturpar a palavra e dizer que Eliseu tinha algum vínculo íntimo com esta mulher, porque não existia. Aqui era apenas uma questão realmente de hospitalidade. Milagre e adversidade, um cômodo para o profeta. Estendendo sua prática de hospitalidade, a Sunamita e seu esposo constroem um cômodo onde o profeta poderia descansar. As decisões daquele lar eram tomadas com base no diálogo. Quando há diálogo no lar, as ações são tomadas em consenso. Um quarto foi construído servindo de refúgio para o homem de Deus. Tal atitude foi tão nobre que Eliseu quis saber o que ele poderia fazer por ela. Veja bem a questão aqui, da questão do diálogo. Esta mulher poderia, pelo texto sagrado, é possível que ela tivesse finanças suficientes para fazer o quarto sozinha. Ela poderia simplesmente chegar e fazer o quarto para Eliseu. Mas veja que, apesar das situações, da possibilidade dela poder fazer, ela primeiro comunicou ao seu esposo, ao seu marido. Ela disse, façamos. Ou, em outras palavras, ela falou para o seu esposo, por que você acha de nós fazermos um quarto para ele? Se esta mulher falasse para o seu esposo, façamos um quarto para ele, e ele no caso dissesse, não vamos fazer, ela certamente não iria fazer. Aqui não é uma questão de estar... É uma questão um pouco delicada de dizer, mas aqui num contexto geral, não é uma questão de submissão no quesito de o homem ser superior à mulher, porque isso não existe. Tanto o homem quanto a mulher diante de Deus são iguais. São as questões que são diferentes.
são as funções que são diferentes. Entretanto, nós reconhecemos que o homem é o cabeça do lar. Então vemos que esta mulher, de comum acordo com seu esposo, viu que era bom que fizesse aquele quarto para o profeta. Então houve um diálogo que ultimamente tem faltado muito nos casais, que não há esse diálogo. A mulher, tanto o homem quanto a mulher, por ter de repente uma situação financeira melhor do que o seu cônjuge, acaba tomando atitudes sem comunicar ao outro, né, a outra parte, outro cônjuge. Então muitas das vezes cria-se muita confusão. O que não aconteceu aqui foi de comum acordo. E é assim que precisa ser, um dialogando com o outro. Aqui não é uma questão de submissão, aqui é uma questão de respeito. A sunamita respeitou o seu esposo e disse para ele para que pudessem fazer o parto. Uma casa sem filhos. A generosidade da sunamita trouxe ao profeta Eliseu o desejo de retribuição. O homem de Deus perguntou a ela se havia algum favor que gostaria de receber do rei ou do chefe do exército. Sendo abastada, a sunamita entendeu que não precisava de nada da parte do profeta. Ela não acolheu esperando receber bênção alguma, tanto que quando questionada por Eliseu sobre que tipo de benefício que gostaria de receber, respondeu simplesmente que habitava no meio do seu povo, uma forma de dizer que não tinha falta de nada. Veja que esta mulher, ela não fez algo pensando na recompensa. Ela fez algo de bom coração. Ela teve desejo de abençoar o profeta sem nenhuma questão, querendo alguma recompensa por isso, sem nenhum interesse. Uma outra coisa que hoje em dia anda bem em falta é a questão do fazer o bem ao próximo sem querer algo em troca. Hoje as pessoas estão deixando de ser interessantes para serem interesseiras. Então veja que aqui na questão de sunamita, ela não, quando ela foi questionada, ela não era algo do tipo, não, eu não preciso de nada, eu estou bem. Ou seja, ela não quis nada em troca da sua hospitalidade. O filho morre. Como em nossos dias, a perda de um filho é sempre traumática e para os pais é sempre pior. Apesar de não gostarmos de lidar com esse assunto, a ordem natural da vida é que os pais passem para a eternidade e depois os filhos. Quando essa ordem é rompida, há um processo doloroso de sentimento de perda. Então veja que essa mulher, ela fez algo para o profeta de Deus, abençoou o profeta, e quando teve o filho, aconteceu a questão da sua perda. E claro, é um assunto bem delicado quando fala sobre a questão da morte. A ideia é sempre de que os pais morram primeiro. Então quando os pais, e aqui principalmente a figura da mãe, perde um filho, é sempre um processo muito doloroso, é muito delicado. E foi um processo que Sunamita passou. A ação de Deus na vida de Sunamita. Deus não fala nada com o profeta. Um dos pensamentos correntes sobre os profetas era o fato de que Deus falava com eles a todo momento. Ocorre que isso não aconteceu com Eliseu, pois o profeta não recebeu de Deus qualquer informação para a situação em que estava passando acerca da sunamita. Os profetas poderiam receber uma visão ou ouvir Deus falando, mas isso não ocorreu nesse caso. A profecia depende exclusivamente da revelação divina, e sem a revelação, sem o desejo de Deus revelar o que está acontecendo, não se pode dizer que há profecia. Deus não disse nada ao profeta. Então, se Deus não disse nada ao profeta, então não há profecias. Infelizmente, a Bíblia vai dizer que ouça os profetas do Senhor e certamente irás prosperar. Infelizmente, nos dias atuais, vemos pessoas que se dizem profetas de Deus, como já expliquei, não existe mais profeta, mas eu vou colocar aqui numa questão direta. Muitas pessoas dizem que são profetas de Deus e dizem coisas que Deus não mandou dizer. E por esta razão, muitas pessoas acabam se corrompendo,
se distanciando do caminho do Senhor, porque ouviu algo da parte de Deus que supostamente seria de Deus e não era, mas acabou crendo que era e deu aquela confusão e a profecia que parecia ser de Deus não se cumpriu. E por que não se cumpriu? Simplesmente porque não era de Deus. Simplesmente porque Deus não revelou nada ao profeta. E é bom a gente pensar de que quando há profecia na igreja, principalmente uma profecia específica para uma pessoa, essa profecia precisa passar pelo crivo da palavra. Se é uma profecia que está em acordo com a palavra do Senhor, ok, é uma profecia, é uma palavra de Deus. Mas se essa profecia não está em acordo com a palavra de Deus, então essa profecia não é de Deus. E como alguém pode discernir se uma profecia é de Deus ou não? Conhecendo a palavra de Deus. Aí entra naquela velha história. O cristão não quer saber de ler a palavra de Deus e por isso é levado por fábulas. Deus traz o menino de volta. Dada a insistência da sunamita em não se afastar do profeta, este vai até Sunem e se depara com o corpo daquele menino no próprio quarto do profeta, onde se descansava quando passava ali. Além de Deus não ter dito nada ao profeta, havia um corpo esperando para ser sepultado. Deus então usa seu servo para trazer de volta o menino, da mesma forma que a sunamita foi generosa com o profeta, construindo-lhe um quarto para descansar e colocando nele uma cama. Deus foi generoso para com ela, pois a ressurreição do seu filho ocorreu no mesmo quarto que foi construído para abrigar o profeta na cama em que o corpo do menino havia sido colocado. Olha que coisa profunda, olha que algo profundo o Senhor fez. O Senhor fez do cenário que outrora foi construído para abençoar um profeta de Deus, para agora ressuscitar um menino. É justamente o cenário que Deus usa. Trazendo para nós, quando nós fazemos algo para Deus, sem ter no nosso coração um desejo de ser recompensado, Deus acaba nos recompensando. Muitas das vezes nós queremos muito a questão do abençoador, aliás, a bênção, mas não queremos o abençoador. Queremos a água, mas não queremos a fonte. Então vemos que aqui o propósito era apenas de abençoar o profeta. Sunamita não pensou em recompensas e Deus acabou recompensando a sunamita. É bem verdade que quando nós fazemos algo para Deus, até pensando numa recompensa, num propósito posterior, não há nenhum pecado nisso. Mas o que eu quero dizer é que quando nós estamos com o nosso coração puro, somente com desejo apenas de abençoar, sem querer nada em troca, o Senhor acaba fazendo coisas extraordinárias em nossa vida. Quando nós pensamos em apenas abençoar alguém, acabamos sendo abençoados. Como foi, por exemplo, com Jó. Jó passou um processo terrível. Entretanto, foi o homem que, inclusive no Antigo Testamento, foi o homem que mais sofreu. E vemos o fim que Deus deu a ele. Por quê? Porque Jó tinha apenas em Deus o desejo de cultuar a Deus, de dar a Deus toda a honra, glória, louvor e adoração de que ele é merecedor. Então vemos que Jó, ali num contexto geral, ele sofreu um grande processo, mas Deus deu tudo em dobro a ele, com exceção dos filhos que apenas restituiu, né? Foram mais 7 filhos e 3 filhas. Então vemos que quando nós temos o desejo de fazer a vontade do Senhor, sem querer fazer algo em troca, o Senhor nos abençoa. A proteção de Deus na adversidade. Naquele momento ela clamou ao rei e este foi informado que aquela mulher e o seu filho eram as pessoas que Eliseu, por seu ministério, havia abençoado. Então o monarca ordenou que as suas terras e a renda dessas terras fossem devolvidas àquela família. Esse foi o resultado de uma atitude generosa daquela mulher para com o homem de Deus. Veja que agora, numa situação dessa, que a sunamita agora iria passar, o testemunho dela, pelo fato das pessoas saberem quem foi
com o filho dela, foi com ela todo o processo de Eliseu, que foi o menino dela que foi ressuscitado por Eliseu, né? Na verdade por Deus, mas através de Eliseu. O que aconteceu? O rei acabou devolvendo as terras que já lhe pertencia, mas deu ordem para que ninguém as tomasse, fosse devolvida ao seu próprio dono, no caso a sunamita. E por quê? Tudo por uma questão de testemunho, de bom testemunho da verdade, do testemunho da questão de abençoar alguém. E quantas das vezes nós queremos ser abençoados por alguém, mas nós não queremos abençoar? Quantas vezes nós nos esquecemos da questão do testemunho, de quando você abre a sua mão de uma forma financeira, principalmente, aqui até pelo contexto aqui é financeiro, né? A questão do quarto, para fazer um quarto precisa de dinheiro, precisa de ter as suas aplicações financeiras para construir um quarto. Quando você tem no seu coração o desejo de abençoar financeiramente a alguém, pelo seu testemunho, você pode até ter grandes bênçãos na sua vida, justamente devido ao seu testemunho. Conclusão: a sunamita nos mostra que podemos usar nossos recursos para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nos fala também que há momentos em que Deus nos permite passar por situações adversas, mas que Ele sempre terá uma solução. E por fim mostra que nossas ações em benefício de outras pessoas, de forma sincera, são aprovadas por Deus e que Ele nos retribui no devido tempo. Então veja que foi justamente no tempo necessário que o Senhor retribuiu a sunamita tudo que ela fez. Ela fez um quarto para o Eliseu, e olha como profundo foi o negócio. Nesse quarto, o filho dela, que outrora ela não tinha, ela tinha tudo na sua casa, menos uma criança, ela só não era mãe. Então Deus abriu a sua madre, então ela foi mãe de um menino. Como se não bastasse essa bênção dentro de casa, esse menino parte para a eternidade, mas o Senhor usa justamente o cenário que ela construiu para o profeta para devolver, através desse profeta, a vida do seu filho. E também, pelo seu testemunho, acabou que o rei devolveu as terras para a sunamita. Então, quando nós temos o nosso coração sincero diante de Deus, fazendo a obra do Senhor como precisa fazer, e aqui na questão da sunamita era um quarto, mas de repente, aí para você pode ser uma outra questão, talvez até um pouco mais simples, ou mais sofisticado, ou um pouco mais caro. Quando você faz algo para Deus com um coração puro diante dele, certamente Ele irá te recompensar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula na Escola Bíblica Dominical e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!